noite a todos. Meu nome é Ana Maria, eu sou farmacêutica, eu atualmente sou doutoranda em micologia clínica, tenho experiência em farmácia hospitalar, em farmácia comunitária, também em análises clínicas e vim falar para vocês sobre o diagnóstico das infecções fúngicas invasivas. Então, para falar de infecções fúngicas, nós temos que ter um conceito bem fixado do que são fungos. Então, eles são organismos eucarióticos, né, amplamente distribuídos no meio ambiente e tem diversos tipos de célula, né? Então, nós temos as leveduras, que são unicelulares, né? Então, são constituídas por apenas uma célula. As hifas, que são pluricelulares, que é a união das hifas nós chamamos de micélio, que pode ser o micélio vegetativo e o reprodutivo, né? Cada um tem a sua função para manter manutenção da vida desse fungo. As hifas, elas podem ser septadas, né? Então elas possuem septos, ou elas são não septadas, e também elas se diferenciam de acordo com o que é importante para o fungo, né? Nesse caso aqui nós temos, por exemplo, um artroconídeo, que são vários pedacinhos, né? A hifa ela vai se diferenciando e vai separando vários pedacinhos para que isso se dissipe pelo meio ambiente, por exemplo, né? É muito mais fácil dissipar uma partícula menor. Então, nós temos outras diferenciações de hifas, por exemplo, para sustentação, né, para ficar fixada num determinado substrato, então, para nutrição, então, várias diferenciações para que esse fungo consiga se manter vivo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de reprodução, né, então, nós temos aqui um brotamento simples, que ocorre principalmente no gênero Candida, Saccharomyces, né, de diversas outras leveduras, que nós temos uma célula-mãe, dando origem a uma célula-filha. A forma ovoide, principalmente aqui no Sporotrix, com multibrutamento, então, uma célula-mãe dando origem a vários brotinhos, células-filhas, né, principalmente no Paracoccidioides. No gênero Cryptococcus, nós temos a presença de cápsula, né, então, encapsulada. Aqui, uma célula-mãe dando origem a um broto, então, nós chamamos de blastoconídeo. Sucessivos brotamentos, no caso das leveduras, nós chamamos de pseudohifa, porque ela não é uma hifa, né? Elas são vários brotamentos. Então, aqui temos exemplo de uma célula-mãe gerando célula-filha sucessivamente. Aqui uma expansão de hifa, e trouxe aqui também o exemplo do Locke, porque além de ter esses diferentes tipos de célula, existem fungos que são dimórficos, ou seja, em temperatura ambiente, né, quando eles estão no meio ambiente, geralmente estão na forma de hifas, né, na forma filamentosa, muitas vezes, que a gente fala. E quando eles são, por exemplo, inalados ou ficam a temperatura corporal humana a 37 graus, eles ficam na forma de levedura, né? Então, isso pode ser muito benéfico para o fungo, para ser facilmente carreado pela corrente sanguínea, ou fugir do sistema imunológico, por exemplo. E também, às vezes, tem alguns fungos dimórficos que estão em forma de hifa no hospedeiro para invasão de tecido, por exemplo, né? Então, o fungo ele faz e muda de forma de acordo com o que é benéfico para a sua vida e sua manutenção. Então, entendendo os tipos celulares, facilita para a gente entender também os tipos de infecções. Então, as infecções fúngicas, elas podem ser superficiais, né, de pele, cabelos, unhas, e também, que a gente chama de micoses, muitas vezes, né, e também podem ser invasivas, né, então, está na corrente sanguínea do paciente, né, em grandes órgãos, e a gente tem essa relação de microbiota também, né? Muitos fungos eles estão presentes na nossa microbiota, a gente chama ele de comensais, né? E os hábitos de vida do hospedeiro humano vão fazer com que essa relação possa mudar, né? Então, muitas vezes a gente tem aí esse fungo, alguma espécie de fungo, por exemplo, Cândida. A gente tem ele na nossa microbiota, a gente tem uma mudança aí no nosso sistema imunológico, e a gente fica com um sistema imunológico mais enfraquecido, e aí, por exemplo, uma mulher fica com uma candidíase, né? Esse fungo já estava nela. Ela teve uma mudança de hábito, uma mudança de sistema imunológico, que esse fungo que estava, por exemplo, no intestino, né, teve uma mudança, teve um aumento em número, e acabou causando uma infecção, né? Então, a gente tem que sempre
tomar cuidado com esses termos. E os fungos, eles são organismos oportunistas, então o tipo de hospedeiro importa muito. A maioria das pessoas que têm infecções fúngicas, principalmente invasivas, são hospedeiros, são pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, né? Então, pacientes hematológicos, pacientes transplantados, né? Pacientes que tomaram antimicrobianos de largo espectro, pacientes que estão em tratamento com glicocorticoides, tudo que modifica o sistema imunológico e diminui a imunidade, vai fazer com que os fungos, que são organismos oportunistas, gostem daquele ambiente e aumentem seu número, né, sua população, sua patogenicidade. Então, a gente tendo um diagnóstico efetivo, facilita muito o início do tratamento e a assertividade desse tratamento, porque o número de medicamentos para tratar infecções fúngicas é um número reduzido, né? E muitas vezes é um pouco tóxico, um pouco caro. Então, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? E a resolução dessa infecção. Então, o diagnóstico das infecções fúngicas, ele sempre foi um desafio, né, ao longo da história da medicina. E como eu disse para vocês, os pacientes que têm infecções fúngicas invasivas, por exemplo, que são pacientes que têm o sistema imunológico enfraquecido, que muitas vezes estão em terapia intensiva, utilizando catéteres invasivos, procedimentos invasivos, a gente precisa ter um diagnóstico precoce, né? Então, atualmente há um avanço nesses métodos de diagnóstico, né? Novas tecnologias, que permitem a identificação mais rápida, mais, né, precisa desses fungos, para que o tratamento seja mais eficaz, né? Então, essas organizações, elas estabeleceram definições, parâmetros, né, para o diagnóstico de infecções fúngicas em nível clínico. Então, o diagnóstico ele é comprovado, ele é provável e ele é possível. Essas são as classificações estabelecidas que nós utilizamos atualmente. O diagnóstico precoce ele é muito importante. O que acontece na maioria das vezes? O paciente, por exemplo, está internado e está fazendo um tratamento com antibiótico, né? E aí, antimicrobiano, né? Para tratar a bactéria. E aí, não está funcionando, não está melhorando. Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Descartou a infecção bacteriana, será que pode ser infecção fúngica? Então, quando a gente assume esse foco fúngico na infecção, a gente tem que analisar alguns parâmetros, né? Então, a gente tem que ver os fatores do hospedeiro. Esse paciente está com o sistema imunológico comprometido, né? Como eu disse para vocês, é um prato cheio para o fungo. Então, esse fator é positivo. A gente tem manifestações clínicas que condizem com uma infecção fúngica. Temos evidências micológicas, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, sobre os fatores e o diagnóstico. Então, ele tem evidência micológica? Eu já fiz algum exame? Ou então, que exame vou fazer para ver se ele está com uma infecção fúngica, né? Então, esse método de identificação fúngica, ele deve fornecer resultados rápidos, precisos, para uma melhor opção terapêutica, né? E menores custos hospitalares, porque se eu estou tratando para a bactéria e não está funcionando, estou gastando tempo, estou diminuindo a imunidade do paciente, né? E não está melhorando. Então, vamos fazer um diagnóstico mais preciso e tratar o que realmente aquele paciente tem. Então, um dos métodos utilizados para o diagnóstico comprovado das infecções fúngicas invasivas é a cultura, né? Então, eu tenho aí um hospedeiro com sinais e sintomas clínicos. Estou vendo, então, possivelmente é uma infecção fúngica invasiva, né? O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse fungo. O diagnóstico comprovado, ele é positivo, né? Quando eu tenho crescimento dessa cultura em fluidos e líquidos estéreis, então, como sangue, urina e líquido cefalorraquidiano. Então, eu coletei uma dessas amostras e teve crescimento na cultura, diagnóstico comprovado, tá? Utilizei líquidos, né, fluidos não estéreis, como líquido broncoalveolar. A gente tem que considerar o comensalismo, né, como eu disse para vocês, ou então a contaminação ambiental, porque a gente sabe que os fungos estão no ambiente, principalmente, né, temos aí no ambiente hospitalar, que tem várias pessoas, principalmente em terapia intensiva, né, que tem muitos pacientes ali, os profissionais também muitas vezes estão atendendo aquela pessoa, né, então a gente tem que considerar tudo, tá no ambiente, né, tá na pele,
Então, o paciente está imunodeprimido. Então, assim, são inúmeros fatores que podem levar a essa forma de contaminação. Então, a gente tem aí uma sensibilidade geral das hemoculturas para leveduras de 50% a 95%. E para fungos filamentosos, né, é uma sensibilidade muito baixa, de 1 a 5%. Então, estamos lá num laboratório, né, trabalhando, analistas, ou então prescritores, né, e a gente fala assim, não se faz hemocultura para fungos na nossa instituição, né? A gente tem aí a literatura dizendo que a candidemia, ou seja, a presença do gênero Cândida, né, na corrente sanguínea, ela está associada com cerca de 40% a 68% dos casos de candidúria. Ou seja, a pessoa está com a infecção na corrente sanguínea, mas também em muitos casos está com a infecção de urina por esse mesmo fungo. Então, está com a suspeita de candidemia, pode-se considerar o uso da cultura de urina como triagem, né? Porque às vezes a hemocultura é mais difícil de fazer, mas a cultura de urina ela é amplamente utilizada. Então, o desempenho dessa detecção também depende do meio de cultura utilizado. Então, a urocultura padrão, que se usa agar-sangue ou McConkey, apenas 37% de detecção. Tá? Agora, utilizando, por exemplo, o meio agar-saborodextrose, tivemos aí 98% de detecção de cândida em urina. Então, olha como a troca de um meio modifica totalmente a positividade da detecção. Então, para a candidíase invasiva, o padrão ouro de detecção é a hemocultura. A sensibilidade dessa técnica ela pode variar de 50% a 70%, quando seguido o padrão de amostragem do CLSI, que vai aí de 40 a 60 ml de sangue. Isso pode mudar de acordo com o paciente, né? Então, se é bebê, se tem mais uma dificuldade na coleta, isso aí pode ter uma modificação, mas quando é utilizado esse padrão, a gente tem essa sensibilidade. Para a detecção de espécies de cândida, nesse sistema automatizado, né, o BAC-Alert, de 179 amostras positivas, 144 detectaram a positividade. Então, a gente teve aí uma positividade de 80,45%. Para quem não conhece, esse é um sistema automatizado em que a gente tem essas garrafinhas, que a gente coloca a amostra, né, do paciente, o sangue, e aí a gente tem a positividade após algumas horas. E a sensibilidade desse teste é muito boa, só que muitas vezes é difícil a implantação pelo alto custo, né, do equipamento, dessas garrafinhas de meio de cultura. Então, muitas vezes não é acessível em todos os laboratórios, né? Talvez em grandes centros, hospitais maiores, laboratórios maiores. Aqui eu trouxe um resumão, né, uma visão geral das vantagens e desvantagens da cultura fúngica, né, que temos aí então o diagnóstico comprovado. Como vantagem, a gente tem a detecção do patógeno fúngico, muitas vezes a detecção de resistência e também a identificação a nível de espécie. Como desvantagem, a gente tem um longo tempo de retorno, né? No caso de leveduras até 5 dias, fungos filamentosos até 4 semanas. Então, tem aquela demanda de tempo para crescimento da cultura, né? Então, a gente tem aí, pode ter contaminações nesse meio, né? Que a gente acaba que tem que repetir a amostra, então demanda mais tempo. E também uma baixa sensibilidade para a candidemia e aspergilose. Opção amplamente utilizada também para diagnóstico é a microscopia direta, né, e a histopatologia. Então, o objetivo dessas técnicas é procurar estruturas morfológicas, né, dos fungos, seja em tecido ou em fluido de biópsia, né, para identificar se a causa ela é por um fungo filamentoso, né, ou se é por uma levedura. Então, a gente vai estar visualizando essas estruturas. Por si só, muitas vezes, a gente não consegue chegar a nível de espécie, né? Como eu disse para vocês, leveduras são aí bolinhas. Então, em todas as espécies vão ser aquele mesmo padrão, né? Então, você não consegue diferenciar por ali. Se você é um micologista treinado, você aí consegue, muitas vezes, chegar a nível de espécie, observando as estruturas, né? A morfologia desse fungo. Mas, normalmente, não se há muito treinamento para conseguir chegar a nível de espécie com microscopia. É um pouco complicado.
Essa precisão, né, do diagnóstico histológico em infecções fúngicas é cerca de 79% em comparação com culturas positivas, né, simultâneas de fungo filamentoso e levedura. Como eu disse para vocês, muitas vezes difícil identificação específica com visualização dessas estruturas, né, então precisa-se de um micologista treinado. E ela é muito útil, assim, a microscopia é muito útil para evitar falso negativo de cultura. Então, por exemplo, fiz a cultura, não cresceu. Pego uma amostra, coloco na microscopia, eu vi que tem fungo ali. Então, tem-se, né, essa infecção fúngica. Ou então em casos que não se pode cultivar em cultura, né? Ou que simplesmente o fungo não cresce, ou porque demora demais. Então, peguei um pouquinho da amostra, coloquei numa lâmina, eu vi que ali tem fungo, né? Então, já direciona talvez para um tratamento mais rápido, né? Para melhorar a assertividade. Além disso, né, a histopatologia ela pode ajudar para ver o que está acontecendo ali naquele pedaço. A gente tem um pedacinho de tecido, né, e na microscopia a gente consegue ver, né, o fungo lá e como que está todo o padrão morfológico e celular, né, que tipo de estrutura celular eu estou tendo ali, né. Então eu consigo ver não só o fungo, mas os padrões e modificações locais que estão acontecendo naquele tecido. A visualização em microscopia direta ela pode ser melhorada com o uso de corantes, né? Então, a gente tem diversos corantes utilizados para microscopia, né? Trouxe aqui alguns exemplos, né? Isso aqui todos são de uma amostra de paciente com diagnóstico clínico de criptococose, com amostra de líquido cefalorraquidiano, que a gente pode ver aqui a presença de uma levedura, né? Em brotamento, encapsulada, principalmente aí na tinta nanquim, que é muito utilizada para criptococcus. Então, muitas vezes o uso de corantes vai melhorar muito a visualização para a gente conseguir, muitas vezes, chegar a nível de espécie, né, ou a nível de gênero. Aqui, como eu disse para vocês, a gente fala sempre, um micologista treinado, porque hoje a gente tem muitos métodos avançados, como eu vou dizer para vocês aqui hoje, mas antigamente e até hoje os micologistas treinados usam, né, classificações, observações de esporos, por exemplo, de partes do fungo. Então, só vendo aquela partezinha, sei dizer que aquilo é aquele fungo. Então, existe essa classificação esporológica de Saccardo, né? Então, aqui vocês podem ver diversos tipos de formas que os esporos eles podem apresentar, né? Então, fusiformes, estrelares, com alguns tipos de septos, né? Então, assim, são inúmeras formas que a gente consegue muitas vezes chegar a nível de espécie só visualizando essa estrutura. Aqui eu trouxe algumas vantagens, né, e desvantagem da microscopia direta e da histopatologia. Então, com a microscopia, a gente tem essa possibilidade de visualizar a estrutura fúngica, analisar sua forma, né? Visualizar se está tendo ali uma formação de biofilme fúngico ou não. Muitas vezes, como desvantagem, não conseguir chegar a nível de espécie, às vezes nem de gênero. Eu estou vendo que isso aqui é um fungo, mas eu não sei que gênero ele é, por exemplo. Então, geralmente, essa aparência microscópica pode ser muito semelhante se aquele profissional não tem o treinamento necessário para a identificação de fungos. A histopatologia, ela é necessária, né? E ela nos permite detectar a invasão tecidual, né? Então, se eu tenho uma hifa naquele tecido, claramente é uma infecção fúngica, né? Consigo ver também a resposta do hospedeiro, né? Se tem necrose tecidual ou não, né? O uso de corantes como desvantagem nem sempre fornece uma identificação precisa em nível de espécie, o que também traz uma sensibilidade limitada a essa metodologia. Vamos falar um pouquinho, então, dos meios cromogênicos, né? Que são meios que vão ser utilizados depois que o fungo já foi isolado. Então, por exemplo, eu já fiz uma cultura primária, né? Já vi que aquilo ali é característico de fungo, ou então peguei uma porçãozinha daquela cultura, coloquei em microscopia e vi que tem células fúngicas, então isolei aquele fungo e agora eu quero saber que gênero ele pertence, né? Que espécie, às vezes, ele pertence. Então, esses meios, eles são baseados na observação de coloração e morfologia das colônias, né? Então, fica diferente de acordo com a espécie. Então, é uma metodologia complementar à cultura, né, para identificar nível de espécie, e eles são seletivos e diferenciais. Então, eles têm enzimas, né,
cromogênicas, fluorescentes, que visam crescimento com alta especificidade. Então, eles são adequados para amostras não estéreis, né, porque eles estimulam o crescimento de um gênero específico e inibindo os indesejados. Então, se é para... não vai crescer o que não é para crescer ali, né? Vai crescer o que é para crescer ali de uma determinada cor que vai revelar para mim. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem diferentes cores, né? Em Candida auris eu tenho uma cor, em Albicans eu tenho outra. Então, é mais ou menos essa revelação que a gente vai ter quando a gente usa um fungo isolado num meio desse tipo. Trouxe aqui alguns exemplos de meios cromogênicos e também alguns números para vocês verem como é uma metodologia extremamente importante e boa, né? Então, aqui o Candid Select, né? Nós temos aqui a Candida albicans produzindo colônias rosa-roxo. Então, olha aqui a Candida albicans, como ela fica diferente da cruzi e como ela fica diferente da tropicalis. Nós temos aqui um meio novo, que é o Chromagar Candida Plus, que ele teve um melhor desempenho na discriminação de Candida auris de outras espécies de Candida. Então, ele teve uma precisão de 91,8% em comparação com outros meios estudados, ou seja, ele tem 91,8% de chance de discriminar quando aquilo é uma Candida auris, que aquilo é uma Candida auris, né? Então, olha como ele fica diferente. Uma Candida auris fica dessa cor, uma albicans dessa cor, uma cruzi dessa cor, né? A glabrata. Então, visualmente, você já consegue ver e identificar qual espécie está envolvida nessa infecção, né? E temos também um agar seletivo para Candida auris, ou seja, vai crescer só Candida auris nele, que é o High Chrome Candida auris MDR. Então, como vantagens, né, do meio cromogênico, a gente tem a detecção de amostras polimicrobianas, vários meios cromogênicos estão disponíveis no mercado, como eu disse para vocês, e a gente consegue chegar a nível de espécie, principalmente no gênero Candida, né? E ele é uma metodologia rápida e econômica, né? O que é um pouco difícil é distinguir algumas espécies de Candida não albicans, né? Principalmente patogênicas emergentes, como a auris, mas como eu disse para vocês, tem meios novos que isso já é capaz, né, de acontecer. E as semelhanças fenotípicas, né, entre espécies relacionadas pode dificultar um pouco a distinção em nível de espécie. Vocês vão falar, ai Ana, você falou em fenotípico, nível de espécie, não entendi muito bem como é que isso funciona. Então, nós temos aqui sistemas bioquímicos, né, de identificação fenotípica, ou seja, o que esses testes vão fazer? Eles vão avaliar a capacidade do fungo de assimilar diferentes nutrientes, né, em micropostos, incluindo aí açúcares, ácidos orgânicos, substratos para atividade enzimática, agente antimicrobiano, e a gente tem diversos tipos de testes bioquímicos. Então, a gente tem testes bioquímicos que a gente faz, por exemplo, um açúcar em cada tubo, né? Ou então nós temos testes mais modernos, que são esses cartuchos que já vêm com vários testes, a gente só coloca a amostra, mas ó, a amostra pura do fungo, então já tem que ser a amostra, já sei que aquilo ali tá puro, eu só tenho aquela determinada espécie de fungo ali. Coloco uma amostra nesse cartucho e utilizo um equipamento automatizado, né, que vai fazer uma análise turbidimétrica e os resultados muitas vezes vão ser codificados, a gente já tem um código de barra no tubo, já compara com o banco de dados, então aqui muitas vezes vai sair já a nível de espécie, muitas vezes, só não quando as espécies são muito próximas, né? E aí já vai sair aqui a nível de espécie, ou então a nível de gênero, aí vamos colocar, mas muitas vezes já a nível de espécie. Ele vai dar confiabilidade desse resultado e também cartuchos para fazer o teste de sensibilidade a antifúngicos. Então aqui também a gente já faz para saber que antifúngico eu vou usar para tratar essa infecção. A gente tem, né, sistemas adequados para a identificação de leveduras, né? A gente tem o AP20C, que ele é um cartão manual, e a gente tem o que eu mostrei para vocês, que é o Vitek 2 para a identificação de leveduras. A precisão desses sistemas para a identificação de leveduras, ela é melhor em espécie comumente detectada, né? Então é muito mais fácil aí essas leveduras mais batidas, né?
vamos por aí, Cândida, Cryptococcus. Então, assim, a precisão vai ser melhor nessas mais comumente do que uma mais rara, né? Muitas vezes não está disponível no banco de dados, por exemplo. Como espécies de leveduras incomuns, olha como que diminui a especificidade e precisão desse resultado. E aqui comparando os dois métodos, né? O Vitek e o AP20C. Uma recente atualização foi feita nesse banco de dados, né, para incluir a Candida auris, porque muitas vezes era uma Candida auris, só que ele estava identificando como outra espécie. Por exemplo, aqui, ó, Candida muloni, Rhodotora glutinis, né, Candida famata. Então, acabava que não distinguia e não identificava corretamente a Candida auris, né? Mas mesmo essa versão atualizada tem uma capacidade limitada de distinguir Candida auris de outras espécies estreitamente relacionadas. Ó, apenas 52% foram identificados de forma correta, então é bem baixo. Então aqui eu trouxe para exemplificar para vocês mais alguns testes de identificação fenotípica disponíveis. A gente tem o ID32, que assim, é um cartucho manual, né? A gente realiza vários testes em micropostos, né? Aqui no caso é o AP20C, mas eles são basicamente assimilações de fontes de carbono. Então aqui a gente vai fazendo o teste no microposto, vai marcando, para esse foi positivo, para esse foi negativo. E aí no final a gente vai ter a soma dessas casinhas, vai ter um número final, a gente vai alinhar esses números e a gente vai chegar a nível de espécie. Isso aqui pode ser consultado também no site do fabricante, vai colocando lá positivo e negativo e ele vai te dar a nível de espécie. Então, como vantagens, né, do sistema de identificação fenotípica, a gente tem aí custos reduzidos, permite informação tanto quali quanto quantitativa, a identificação precisa de uma amostra desconhecida e a gente tem várias plataformas disponíveis comercialmente, né? Contudo, são métodos um pouco trabalhosos e demorados, né? Os resultados são fornecidos apenas após alguns dias, né? Então demora um pouquinho também. E muitas vezes uma baixa sensibilidade para detectar algumas espécies patogênicas emergentes, como a Candida auris, mas também outras espécies e outros gêneros que têm essa proximidade, né, que são espécies muito próximas umas das outras, e eu não consigo chegar a nível de espécie. E vamos falar um pouquinho da impressão digital, né, que é o MALDI-TOF-MS, que é um método de distorção e ionisização a laser assistida por matriz de tempo de voo, que se baseia na identificação de proteínas extraídas da amostra, né, principalmente proteínas ribossomais e de membrana. Então, eu vou pegar aquela amostra, vou submeter essa metodologia e vou ter um perfil proteico, né? E esse perfil proteico de cada isolado ele é comparado com um banco de dados, né, de perfis universais, permitindo então a identificação a nível de espécie. Então, o MALDI-TOF-MS identifica corretamente 89% das espécies, comparada com 69% em relação às culturas, né? Então, o banco de dados proteicos ele foi capaz de identificar corretamente cerca de 90% dos isolados comparado a resultados de sequenciamento. Então, a gente está falando de uma técnica que 90% da comparação ela foi de acordo com o sequenciamento de DNA, ou seja, a precisão é muito, muito boa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui como é que funciona. Existem alguns equipamentos, né, de MALDI-TOF que já permitem que você pegue a própria amostra, né, a própria cultura, por exemplo, em placa, coloque no cartucho de análise, né, adiciona ácido fórmico, a matriz, seca essa amostra e coloca para identificação no equipamento de espectrometria de massas, né. Então, aqui eu vou ter um resultado em que eu vou ter toda aquela análise no perfil das proteínas, né, constituídas, que estão presentes nessa amostra, e eu vou comparar com o banco de dados, e aqui eu vou ter o resultado a nível de espécie com a porcentagem de assertividade dessa análise, né. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dos espectros de alguns fungos, né, então, por exemplo, de Candida albicans, de Tropicalis, de Saccharomyces. Então, eu pego essa amostra, coloco nesse equipamento de acordo com a metodologia empregada e eu vou ter esses picos, e esses picos vão ser comparados a bancos de dados
que eu vou ter o pico característico já guardado, vou ter essa comparação e vou ter aqui a identificação a nível de espécie. Então, o MALDI-TOF-MS ele é considerado primeira linha na identificação de leveduras comuns. Para fungos filamentosos patogênicos, a identificação é um pouco mais difícil. Já existe disponível, né, um meio utilizado para isolamento de fungo filamentoso em amostra clínica, né, que é constituído por uma membrana transparente, né, que permite o crescimento desses fungos filamentosos em superfície. Então, facilita com que consiga retirar essa amostra para análise no equipamento, porque quando você usa um meio comum, sem essa membrana transparente, as hifas elas têm a tendência de infiltrar no meio e a coleta é muito difícil, né? Então, o que torna bastante difícil a identificação de fungos filamentosos, né, no MALDI-TOF. Aqui tem a comparação, né, de dois equipamentos, o Vitek MS e o MALDI da Biotyper, que ambos têm alta sensibilidade para a identificação de leveduras, né? O Vitek MS 96,8 e o MALDI da Biotyper 98,7. Então, são considerados metodologias excelentes para identificação, né? E apenas o custo de implantação é alto, mas o custo de análise é bastante reduzido. Então, como vantagem, né, do MALDI-TOF, a gente tem a identificação do patógeno em nível de gênero, né, e de espécie. A identificação é precisa e rápida, né, para Cândida, para Aspergillus. Tem uma alta concordância com métodos convencionais, como eu disse para vocês, até com sequenciamento de DNA. Tem um fácil desempenho, né? O custo de análise é bem reduzido, então é utilizado para uma vasta gama de micro-organismos. Então, como eu disse para vocês, é uma análise proteica. Então, se eu colocar um micro-organismo lá que não é um fungo, ele vai fazer a identificação para me dizer que micro-organismo é, tá? Então, o que acontece como desvantagem é que muitas vezes tem que fazer uma etapa de extração prévia, como eu disse para vocês, não são todos os equipamentos que a gente pode colocar diretamente à amostra, né? Então, não é capaz de realizar a quantificação. O custo do equipamento é muito, 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 muito alto. Então, o custo da análise é baixo, mas a implantação do equipamento é muito cara, tá? Então, esses bancos de dados, eles vêm muitas vezes com o fabricante, com o equipamento, né? Então, a gente fica um pouco limitado também com o que o fabricante vai oferecer e que espécies, né, que banco de dados, se é bem completo ou não, vai depender do fabricante. Então, vamos falar um pouquinho das metodologias moleculares de ácidos nucleicos, né? Então, vou falar de métodos baseados em PCR, que são testes de amplificação de ácido nucleico que vão detectar, né, o DNA ou RNA desses fungos em amostras de tecidos ou fluidos. Eles são uma detecção precoce de infecções fúngicas. A gente viu muito agora na pandemia, né, o uso de PCR em tempo real, PCR direto, né? Então, a gente tem aqui o PCR direto de amostras clínicas, né, que o tempo de resposta é curto e a identificação é precisa, com altos valores de sensibilidade e especificidade. Também temos, né, o PCR em tempo real, né, quantitativo, que permite, então, quantificar o DNA amplificado. Então, é muito crítico para analisar a gravidade da infecção. Então, eu posso quantificar no começo da infecção e depois de uns dias, depois do tratamento, ver se diminuiu, né? Então, isso é muito importante. E nós temos novas plataformas também capazes de incluir todas as etapas, né, da PCR, apenas colocando a amostra, então diminui a contaminação. Então, a gente chama de circuito fechado. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, aqui a gente tem como exemplos, né, uma lista com diversos testes de PCR em tempo real, né, para detecção de fungos. Então, aqui a gente tem os nomes comerciais, né, o tipo de metodologia, né, utilizada, qual é a região que vai ser realizada essa PCR, as espécies que são identificadas num determinado teste, né, o tempo do teste, qual a sensibilidade. Então, assim, a gente tem vários disponíveis comercialmente, né, que facilitam muito a vida do analista, mas muitas vezes tem um alto custo e nem sempre estão disponíveis em qualquer instituição.
Então, como vantagem, né, dos métodos baseados em PCR, a gente tem um curto tempo de retorno, uma alta sensibilidade e especificidade. A PCR em tempo real permite quantificar o DNA amplificado em tempo real, permite a identificação de espécies e diferenciação também intraespécie. Né? As PCRs panfúngicas podem excluir ou geralmente diagnosticar infecções fúngicas invasivas. E essas novas plataformas elas são mais completas, né? São mais fáceis, são livres de contaminação. E como desvantagem, a gente tem que a PCR tradicional não permite quantificação de DNA amplificado. Temos aí uma falta de padronização das técnicas para isolamento de DNA fúngico, sujeito à contaminação. Tem que ter aquela seleção criteriosa dos primers, a otimização da condição de reação. Então, a pessoa tem que ser treinada para fazer uma PCR de qualidade. Os PCRs panfúngicos, eles não permitem um plano terapêutico direcionado, então são aquelas análises que diversos tipos de fúngicos, né, de fungos presentes, então, que a gente chama de PCR panfúngico. E os métodos baseados em PCR podem ser dificilmente aplicados a algumas amostras, especialmente amostras não estéreis, como o lavado broncoalveolar. Vamos falar um pouco sobre métodos usados para diagnóstico provável, né? Então, a gente tem aqui a imagiologia de infecções fúngicas invasivas, né? Aqui, por exemplo, o aspergilloma. Como eu disse para vocês, as diretrizes trazem que os métodos de imagem em infecções fúngicas invasivas, eles cabem apenas para o diagnóstico provável e possível, né? O que é uma vantagem é que é possível monitorizar a progressão das infecções e a resposta do paciente ao tratamento. Então, eu faço um exame de imagem, né, na admissão do paciente, faço o tratamento e repito esse exame após alguns dias, né? Vamos ver se melhorou, né, essa infecção fúngica. Então, os métodos mais usados, né, são raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, eles fornecem informações gerais em menos tempo. Então, seguindo nos métodos diagnósticos prováveis, a gente tem as metodologias sorológicas, né, que detectam anticorpos produzidos pelo sistema imunológico em resposta a uma infecção fúngica, ou antígenos fúngicos ou metabólitos fúngicos presentes em diversas amostras, né. Então, aqui a gente tem alguns testes comerciais, né, alguns ensaios comerciais sorológicos disponíveis. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um teste sorológico em que alguns têm que ser adicionado tampão, alguns apenas a amostra. Depende muito da metodologia e do teste, tá? Então, a fita controle sempre tem que ser positiva e quando a lista teste for positiva é porque está positivo, né? Ou seja, ou eu tenho o anticorpo, né, produzido pelo sistema imunológico para aquele fungo, ou eu tenho a presença de um antígeno, alguma partícula daquele fungo. Vai depender do que aquele teste propõe. Então, esse é um teste de antígeno para determinado fungo. Deu positivo? Então, né? Agora, esse é para detectar anticorpos produzidos por determinado fungo. Mesma coisa. Então, tem que saber que teste a gente está trabalhando e qual é a função dele. Então, nós temos alguns testes disponíveis, né, sorológicos, por exemplo, para verificar um 3-beta-D-glucano. Então, é possível a detecção de patógenos fúngicos relevantes, não é invasivo, né? Temos resultados rápidos. É um teste panfúngico inespecífico, né, visando que um 3-beta-D-glucano pode estar presente em diversas espécies de fungo. Então, tem aí uma baixa sensibilidade, resultados falsos positivos. Certos fungos produzem menos beta-D-glucana, né? Então, por exemplo, criptococcus, ou que nem produzem. Então, falta um pouco de especificidade, né? Principalmente também para diagnósticos de micoses endêmicas em determinados locais. Temos também o antígeno manano e o anticorpo antimanano, que tem um melhor desempenho, né, quando os dois biomarcadores são combinados. Também é não invasivo, econômico e entrega resultados rápidos, né? Tem uma especificidade limitada devido ao comensalismo, né, normal ou colonização por espécies de cândida. Tem uma sensibilidade limitada dos ensaios de anticorpo para pacientes imunocomprometidos. Então, o que acontece? O paciente está imunocomprometido, está com deficiência no sistema imunológico.
provavelmente ele não vai conseguir produzir anticorpos. Então, não adianta eu fazer um exame de anticorpo, eu tenho que fazer um exame de antígeno, certo? Então, eu tenho uma menor sensibilidade também para Candida krusei e para parapsiloses. Outro exemplo de teste sorológico disponível é a galactomanana, né, que é um bom biomarcador para detecção de aspergilose invasiva e também é útil para avaliar a resposta à terapia antifúngica, principalmente para aspergilose invasiva também. Tem-se uma baixa sensibilidade para diagnóstico precoce, né, e por causa da carga, né, e também da carga fúngica. E uma reatividade cruzada com Fusarium, com histoplasma e uma baixa sensibilidade para aspergillus fumigatus. Temos exames sorológicos baseados em anticorpos, né, que vai ter uma maior precisão que os marcadores sorológicos mencionados. Tem um baixo custo, um desempenho fácil e rápido, né? E aqui ele fala que pode ser aplicado a point of care, né? Então é um resultado rápido que muitas vezes consegue se fazer ali quase que à beira-leito, que a gente fala. Tem uma sensibilidade reduzida, então, para pacientes imunocomprometidos, como eu disse para vocês, que tem uma dificuldade aí de produzir anticorpos, né? Então, uma especificidade limitada. Temos que fazer uma análise criteriosa, né? Se o paciente não tem sinais clínicos, como que eu vou pensar em fazer esse tipo de exame, né? Então, normalmente, na prática clínica, a gente não sai fazendo vários exames até chegar, a não ser no seriado do House, a realidade não é bem assim. Então tem que ter uma análise bem criteriosa para fazer, até porque muitas vezes esses exames não são disponíveis em todas as instituições, né? São novas metodologias combinadas, né, que combinam aspectos inovadores e positivos de várias metodologias para garantir um diagnóstico rápido e eficiente. Por exemplo, essa plataforma Sepsis Flowchip, que ela combina PCR em tempo real com hibridização reversa, né, com uma membrana porosa. Então, a gente tem a detecção simultânea, né, por exemplo, nesse teste, de bactérias, de fungos e de genes de resistência. Então, é muito, muito moderno e muitas vezes não é disponível em todas as instituições. Isso aqui para vocês é mais a título de curiosidade, mas é um ensaio bastante promissor, que é o ensaio de compostos orgânicos voláteis, né, que é uma metodologia nova para diagnóstico de aspergilose invasiva, né, com uma sensibilidade acima de 90%, que detecta vários metabólicos característicos de Aspergillus fumigatus, né, no ar isolado do paciente. Então, o paciente vai exalar em uma bolsinha, um seu curto fechado. Esse ar vai ser inserido, né, num equipamento de espectrometria de massa. A gente vai ter uma análise quantitativa, então, desses compostos voláteis, para saber se tem esses metabólitos de aspergillus, para saber se esse paciente está com esse tipo de infecção. Então, é um exame que não é invasivo, né, porque o paciente, salvo alguns casos, né, que o paciente não consegue fazer esse tipo de coleta, mas são ótimos biomarcadores, tá? E eu acho que vale a pena vocês procurarem saber um pouquinho mais, porque eles são utilizados para refletir muitos, principalmente a análise fenotípica, né, do paciente para diversos diagnósticos. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena procurar para saber, porque é muito legal, né? Podem ser feitas análise metabolômica, proteômica, transcriptômica. Então, eu acho que vale a pena procurar saber, porque é uma metodologia bem legal. Então, para finalizar minha apresentação de hoje, eu trago algumas conclusões, né? Que embora os métodos de diagnóstico de infecções fúngicas eles tenham evoluído significativamente ao longo das últimas décadas, ainda há muito a ser feito para melhorar a detecção precoce e precisa dessas infecções, principalmente o acesso aos órgãos de diagnóstico, né? Aos laboratórios, aos hospitais, porque a tecnologia moderna muitas vezes nós temos, né? Como eu apresentei para vocês, mas muitas vezes é o acesso, né? A crescente incidência de infecções fúngicas resistentes a medicamentos é particularmente preocupante e pode exigir o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico e tratamento, principalmente para marcadores de resistência, né? E a inteligência artificial vem aí para ajudar a avançar ainda mais nessa área de diagnóstico de infecções fúngicas no futuro. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e a presença no Congresso Nacional de Microbiologia e Parasitologia Online. Muito obrigada.